Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ABC Cast. Hoje nós vamos finalizar sobre os 5 ministérios. Se você quer saber mais sobre isso, fique com a gente até o final desse episódio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso ABC Cast. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e estou acompanhado deles. Meus quem? amigos, discípulos, pastores. Futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. É isso mesmo. Estou aqui do meu lado, tenho... Fala galera, Luciano Rachid aqui. Hoje a gente vai dar continuidade sobre esse tema e o texto que me vem à mente é: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Isso aí. É praticamente os 2 ministérios que faltam. Que a gente vai falar, é verdade. É isso mesmo. Tenho do meu lado direito... Pastor Ricardo aqui, Ricardo de Carvalho. Deus abençoe vocês. E é isso, nós vamos falar sobre esses dois. Tem aquele que se prepara e tem aquele que não se prepara para fazer a sua abertura. É o isso, mestre não tem pra onde correr. O mestre Renner falou sobre mestre com maestria. E agora vamos falar sobre Pastores e evangelistas. Por último, mas não menos importante, nós temos ele hoje, que não é o Rafael, mas é o nosso discípulo amado. discípulo amado. Fala galera, Renner, o discípulo amado, e vamos falar de evangelistas e pastores. Vamos falar de ganhar, consolidar, Discipular. E enviar. Uma igreja missional, não é mesmo? Missional, Renner? verdade. Vou lançar as minhas redes. Gente, hoje nós vamos dar sequência e finalizar esse conteúdo, que eu acho fantástico. E eu queria começar então, vamos falar sobre eles que ganham, para depois a gente poder falar daqueles que pastoreiam, aqueles que são ganhos? Vamos falar dos evangelistas. Vamos começar com os evangelistas. A Bíblia vai dizer que um dos 5 ministérios é o de evangelista. E é sobre isso que a gente vai explorar hoje. Quem quer começar falando sobre o que é, onde eles vivem, o que eles comem, O que fazem, o que fazem, Bom, Como multiplicam, né? como multiplicam. aqui, eu tava vendo a definição do Strong, né? Para ficar bem fácil. Evangelistas, né? Do grego, é aquele que traz as boas novas. Evangelista, nome dado no Novo Testamento aos mensageiros da salvação através de Cristo que não eram os apóstolos. Né? Ou seja, o evangelista era aquele que levava as boas novas, aquele que prega o evangelho. E eu estava até lendo um estudo falando assim que, ao contrário do profeta, por exemplo, que o papel da igreja na igreja é falar das coisas futuras, é falar sobre o futuro da igreja, do evangelista é pregar as coisas que aconteceram no passado, que são as boas novas, para gerar salvação. A gente tem um grande exemplo, né, do evangelista na Bíblia, que é Filipe, né? Sim. Filipe, ele tinha esse papel bem forte de evangelismo. Tem aquela história dele evangelizando o eunuco, correndo ao lado da carruagem. Então, assim, é o cara que realmente ele não está restrito, preocupado muito com o inter da igreja, né? A parte interna. Ele está mais voltado para fora. Aquele cara que vai buscar os campos brancos que estão prontos para a ceifa. A preocupação é ganhar vidas, Ganhar né? vidas. Para que outros... O seu pastor estava falando de Filipe. Atos 21:8, a Bíblia chama ele de Filipe, o evangelista. Sim. E vendo aqui essa anotação bem interessante que fala assim, 4 coisas que a gente vê no ministério. Se a Bíblia diz ele é um evangelista e a Bíblia descreve o ministério dele, a gente consegue ver muito bem então como é o ministério de um evangelista, né? Então a primeira coisa que a gente vê, você pode ver lá em Atos 8, versos 4, 5, 35, que ele pregava o evangelho de Cristo. Então o evangelista é aquele que anuncia as boas novas de Cristo, não qualquer outro evangelho, né? Uma coisa importante. Evangelho. Outra coisa importante é que ele batizava as pessoas que ele ganhava para Jesus. Talvez isso seja um pouco diferente de como a gente executa hoje, né? Sim. Uma diferença, a gente faz classes de batismo. Sim. Na época não, o Filipe ele pregava. Se tivesse água, logo depois já água, batizava. ele mesmo batizava. Uma terceira coisa que eu acho isso muito interessante. E que nenhuma das duas, interessante mencionar, que nenhuma das duas está errada, né? Nenhuma das duas está errada, sim. Isso aqui é só a gente vendo como ele Liturgia fazia, a e liturgia de como modo ele fazia. de operação. Uma coisa interessante que tinha no ministério de Filipe, que as coisas não são divididas. Não, eu só prego. Não. Sim. O ministério dele era carregado de sinais e milagres também. Curas aconteciam. E a gente tem visto que isso é uma das grandes características do evangelista, né? Sim. Normalmente o seu ministério, o ministério é acompanhado de sinais, né? E outra coisa que era muito interessante, que o pastor Ricardinho até escreveu a mensagem que teve no nosso discipulado sobre imposição de mãos, né?
é que isso também está lá em Atos 8, versos 14 a 17, dele também impor as mãos sobre os novos convertidos e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Sim. Então, o ministério dele também carregava essa marca, né? Sinais e maravilhas das pessoas sendo cheias do Espírito Santo, batizando e falando das Eu boas acho novas, né? Importante a gente pontuar algumas coisas assim que parecem óbvias, mas às vezes não são. Então, pastor, quem carrega a responsabilidade de ganhar novas pessoas, de evangelizar, de compartilhar o evangelho, são só essas pessoas que têm esse ministério? Todos, Não. né? Apesar de todos terem essa obrigação, que é de compartilhar, de pregar o evangelho para toda criatura, é necessário nós entendemos que existem pessoas que foram chamadas para isso, que têm realmente especificamente Sim. esse dom e essa função. Então realmente pessoas que conseguem ter acompanhados a elas milagres e maravilhas. Geralmente tem pessoas que são pessoas que conseguem atrair a atenção de outros, para conversar e rapidamente formam um grupinho perto dela. Ela tem facilidade de se expressar, ela tem condições de chegar ali e elaborar uma mensagem ou a palavra que ela consiga compartilhar, comunicar aquilo que ela acredita. Então, assim, é muito bom a gente poder também dizer que nós estamos num momento onde nós precisamos assumir nossa responsabilidade e fazer nossa parte. Não adianta esperar que só alguns que vão ter esse chamado ou essa função, ou esse ofício, façam esse papel para toda a igreja. E eu acho assim, interessante a gente conversar sobre o ministério evangelístico e os demais ministérios, né? Falar sobre isso na igreja, porque às vezes a gente pensa, muita gente tem um ideal de que na igreja só existe pastor e tudo mais. Só que é importante fomentar essa discussão justamente porque o que a Bíblia está falando aqui é para a pessoa com a aptidão correta, com os dons corretos, ela vai se encaixar no ministério correto. Perfeito. E ser melhor utilizada. Isso. Por exemplo, imagina, entre aspas, como seria um aprisionamento, digamos assim, de dons se você chegasse para um Billy Graham da vida, que foi um dos maiores evangelistas que a gente já pisou na terra, e falar, você vai cuidar de uma congregação durante toda a sua vida. Ou seja, cara, eu tenho certeza, pela capacidade que ele tinha, um homem de Deus que ele ia ser um grande pastor. Botou uma águia para nadar. Congregação. Só que seria subaproveitado. Só que não era o dom dele. O dom dele era, poxa, lotar estádios, ganhar vidas para Jesus, percorrer o mundo inteiro, fazer grandes cruzadas evangelísticas. Não que o fato de estar numa igreja local seja demérito ou né? Mas não era mesmo o lugar onde ele se encaixaria da melhor maneira. E da mesma forma como pastor. Às vezes o cara nasceu para cuidar de gente, nasceu para, né, para apacentar de fato. E você vai colocar, pronto, agora você vai viajar até e mesmo, vai Ricardinho, pregar. eu acredito que uma das responsabilidades do pastor e do apóstolo, principalmente, é conseguir fazer o discernimento dessa distribuição dos dons que Deus entregou, para que a gente possa literalmente autorizar e encaixar essas pessoas a fluírem naquilo que elas receberam, a conseguir desenvolver naquilo que elas têm como dom, talento, propósito, chama. Então, assim, nós temos que entender, o evangelista é um cara que tem um amor absurdo por almas, ele é incontrolável. Cara, você conhece, você bate o olho e você sabe, o cara tem ou não tem, porque o cara tá falando o tempo todo, ele tem essa capacidade, ele é amigável, ele é aquela pessoa bem sociável, ele tem aquele dom de se comunicar, ele aglutina pessoas, ele tá constantemente, o meio social dele é despachado, o cara tem muitos contatos, então são indicadores muito assim, bons e produtivos para que você entenda que você tem esse chamado. Verdade. E é um ministério que tá assim, é uma necessidade urgente da igreja hoje, que os evangelistas eles comecem a se identificar, né? E exercer o seu chamado, porque nós precisamos de vidas. A igreja, né, o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, ele passa por essa necessidade de vidas, porque é o que está no coração de Deus, né? A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas como serão salvos se não ouvirem a palavra, né? E tem aquele texto que fala que como ouvirão se não forem enviados, se não há quem pregue. Então, assim, é necessário que esse ministério esteja sendo bem exercido dentro da igreja e que a gente busque cada vez mais identificar essas pessoas, porque o que eu tenho visto é muitas pessoas acomodadas dos seus afazeres, a gente até conversava sobre isso ontem, e elas estão deixando de lado o cumprir do seu chamado, o cumprir do seu ministério, que é o principal. E eu acho também uma responsabilidade que tem no ministério evangelístico nos nossos dias atuais é o seguinte,
Porque os nossos princípios e valores, eles são inegociáveis, né? Uhum. Sim. Então, no afã de encher as igrejas, no afã de ter mais pessoas do nosso lado, infelizmente, a gente vê isso, eu falo isso com muita tristeza, né? Que as pessoas, algumas pessoas, né? Adaptam o evangelho para facilitar o arrebanhamento de pessoas, entende? É um evangelho que não tem muito arrependimento de pecado, não tem Sim. muita cruz. Não, vem, continua, o que vale você estar aqui com a gente e tal. Eu acho que uma das grandes responsabilidades dos verdadeiros evangelistas é serem verdadeiros atalaias do verdadeiro evangelho. Sim. Eu quero muito, quanto mais gente possível aqui do nosso lado. Com certeza, eu quero quanto mais gente possível. Mas do nosso lado. Não é a qualquer preço. Não é a qualquer preço. Sim. Eu não vou negociar o evangelho, não vou negociar valores. Eu não vou quero encher negociar uma igreja, eu princípios. quero encher o céu. Né? Isso, porque não adianta de nada. Bonita essa. Esse foi bonito, não quero encher a Eu, igreja, se quero encher fosse o céu. você, Tuitava diria essa Essa aí, ó. essa frase. Bonita, é verdade. Até porque se você não fizer, eu mesmo. Já tô digitando aqui. Não vou dar o crédito, né? Twitter. Mas a realidade eu acho que é essa. É uma excelente palavra. Nós não podemos achar que, poxa, eu sou evangelista, eu tenho que saber pouca Bíblia. Cara, você tem que saber Bíblia pra caramba. muito. Você tem que ter noção de que se você vai abrir a boca pra falar do evangelho, você não pode falar nenhuma heresia, porque Jamais. talvez você pode ser o primeiro ponto de contato. E se você fizer mal feito, talvez a pessoa nunca mais vai escutar ninguém sobre aquele assunto. Aí ela vai ser Então, um evangelho Você errado. precisa, exatamente. Ah, não, o mestre que se afadiga da palavra. Ah, o pastor que vai se afadigar da palavra. Negativo. Todo cristão precisa se afadigar da palavra. Todo cristão precisa cumprir o propósito do ID. Todo cristão precisa entender que é nossa responsabilidade levar isso adiante. Então, eu acho que ficou muito claro, ficou bom, gostei. Gostaram? Gostamos. Sim. Muito bom. Você que tá assistindo, gostou? Ah, não. Inclusive, Ui. Cortaram né, a piada. temos que orar por isso, que a Bíblia fala, né? Os campos estão brancos para a ceifa. Então, É isso. ore por É trabalhadores. Então, É isso a gente mesmo. tem que orar E se pela você tem, manifestação. receba esse encorajamento Dos evangelistas. hoje de assumir seu papel, de assumir sua função, de se preparar para isso, de se colocar à disposição do Senhor, dizer, Senhor, envia-me a mim, me prepara, me chama, me dá capacitação, me coloca nos lugares certos, com as pessoas corretas, começa a ler livros sobre isso, começa a ler sobre avivamento. Os nossos grandes avivalistas são grandes evangelistas, irmão. São. É ou não é verdade? É verdade. E a igreja como um todo, ela tem uma meta muito clara deixada para o Senhor, que é de levar o evangelho a todas as línguas, tribos e nações. Inclusive existe uma promessa que a volta do Senhor ela vai ser precedida do evangelho do reino ter sido anunciado por Sim, todas as tribos, línguas e nações. Então a gente também tem que trazer isso como responsabilidade. Assim, o Senhor nos deixou algumas metas, né? Sim, Então uma meta a ser cumprida por nós enquanto igreja, né? é verdade. Gente, e agora, para nós encerrarmos esse assunto, tem o pastor. Pastor. Por último, mas não, Não menos 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 importante. Esse aí encaixou muito bem, hein? Encaixou, não encaixou? Encaixou muito bem, encaixou muito bem. Então, eu queria que a gente falasse hoje sobre o pastor. Talvez seja a nomenclatura mais usada eclesiasticamente, né? Talvez nas igrejas, por onde você passar, com certeza. mundo afora. Nós vamos ter aí todos... Os 5 ministérios são As pessoas só dados chamam eles de pela- pastor, né? Você vai de ver um pastor. profeta, ele é chamado de pastor, um evangelista, ele é chamado de pastor. Exatamente. Todo mundo é pastor hoje. Exatamente. Todos os 5 ministérios, né, normalmente são colocados como pastor. Exatamente. Então, assim, eu queria perguntar pra vocês, gente, o que é o ministério pastoral? Pastoral. Opa! Joga aí, Vamos vamos lá. deixar. Eu achei que todo Quem mundo corta, ia quem querer corta? falar É, isso de não, uma vez, né? Como todo mundo tem Eu achei pra que todo falar, mundo ia ninguém falar. falou, deixa que eu deixo, né? No futebol a gente tem uma frase que é assim: se sobrar uma bola, se não tá comprando, os dois tem que ir. Então, tipo assim, se for pra ir, tem que todo entendi. mundo tem que pegar. A pior hipótese é ninguém ir. Ninguém E a pior hipótese é ninguém deixar pro verdade. outro. Mas acho que a grande característica do pastor é o cuidado, né? É aquele que foi chamado pelo Senhor Apacentar, para né? apacentar, para cuidar das ovelhas, para cuidar do Sim. rebanho, para tratar do rebanho e fazer assim todos os processos de cuidado necessários Sim, para que a igreja esteja saudável e avançando. exatamente. O que mais, Ricardo? Pastor Ricardo. Não, pô. Pastor Ricardo. Pastor Ricardo, o que você quer acrescentar? Eu diria Diria eu. que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Obrigado. Mas assim, é o mais claro e é o. Tipo. É óbvio, né? Até a própria analogia que o nome busca, né? Não foi buscar qualquer tipo Sim. de nome, né? O pastor é que apacenta as ovelhas, As é ovelhas. que dá caminho, né? Que protege. Até mesmo você estava
pregando um dia desses sobre o Salmo 23, do bom pastor, e é exatamente essa figura, né? É um pastor que protege, é um pastor que cuida, é um pastor que dá sustento, né? Então, disciplina quando necessário. Então, nosso papel, por exemplo, na minha vida aqui como ministério pastoral, é de exatamente a gente está cuidando dessas pessoas, dando norte, enviando essas pessoas, a gente fazendo atendimento pastoral, conversando, dá o suporte, né, discipulando. Eu acredito que talvez uma palavra que exprima bem o que o pastor faz é um discipulado mesmo, Sim. é discipular as ovelhas. Não, e sobre o pastorado, a Bíblia, isso só fala em Apocalipse, o pastor ele é chamado de anjo da igreja, né? Sim. E isso também traz o senso de responsabilidade espiritual do pastor em relação à sua igreja local, né? Sim. O anjo ali, que é a palavra angus que é utilizada, ela também é traduzida como o mensageiro, né? Uhum. Então, ou seja, o pastor é o mensageiro da igreja. Naquele caso específico, o Senhor tinha uma mensagem para cada uma daquelas igrejas. E sobre o pastor recaiu a responsabilidade, por exemplo, as igrejas que eram elogiadas, ele recebeu os elogios. Uhum. As igrejas que eram exortadas, ele que recebeu as exortações para passar para a igreja. Então, o pastor também, ele é deixado claro isso dentro do texto bíblico como uma responsabilidade espiritual. Isso, às vezes as pessoas não gostam muito de falar isso, mas isso é bíblico. O pastor ele tem uma responsabilidade espiritual sobre o seu rebanho. Sim. E o Senhor trata com ele e o Senhor requer dele em cima daquilo. Então, o pastor ele é um dirigente mesmo daquela congregação que responde por ela. Exatamente. Que responde por ela, né? Tanto que hoje surgiu há pouco tempo aí um movimento de igreja que ela é fadada ao fracasso, né? Porque é aquela igreja que eles falam, igreja sem líder. Não existe alguém para conduzir. Anarquia. É uma igreja sem placa, sem líder, sem... Número uma antibíblico, coisa esquisita. né? É justamente por isso. Porque você não tem alguém para cuidar, você não tem alguém para dirigir, você não tem alguém para aglutinar, você não tem alguém para, sabe, dar direção. E você não vê um rebanho de ovelhas andando para qualquer lado sem que tenha um guia, sem que tenha um pastor, sem que tenha alguma voz para conduzir. Porque isso é bíblico. Nós temos o exemplo disso que o pastor vai falar aqui agora que ele está pesquisando e eu olhei aqui, eu já ia entrar num spoiler, né? A gente tem um grande exemplo disso em Jesus, né? Não, e você pega isso que o senhor tá falando desses movimentos aí O cara é fogo, né, velho? O cara tá vindo aqui, eu tô construindo o meu contexto inteiro aqui, Ele tô leu pesquisando várias coisas aqui pra falar, e aí o bicho vai lá e... Mas agora Que você Jesus, vai... né? Não, agora você vai construir Não, mas sobre o que eu falei. Antes do pastor falar, isso que o senhor tá falando, pastor, eu acho isso importantíssimo. A gente vê isso que o senhor falando de movimentos sem placas e também a gente vê esses movimentos desigrejados, né? Que falam como se estivessem tentando resgatar uma coisa da igreja primitiva. Mas estão indo totalmente contrário. Porque quando você pega a igreja primitiva, você tinha um governo estabelecido na igreja. Você tinha igrejas estabelecidas, governos estabelecidos, ministérios estabelecidos, responsabilidades espirituais estabelecidas. E o que Paulo fazia? Ele passava, Então, estabelecia esse é o modelo a igreja, bíblico. Instituía um pastor e ia para O modelo bíblico, a comunidade tem um pastor que responde por ela, que é chamado de anjo da igreja. Esse é o modelo bíblico. E eu diria que, às vezes, até mais completo e mais assertivo do que o que a gente tá falando assim na nossa eclesiologia moderna, em que todo mundo é pastor, né? De todos os ministérios mesmo. É pastor. Não, você vai ver na igreja primitiva, tudo bem estabelecido, muito todo mundo sabendo, né, o papel de cada pessoa, o que cada líder fazia, e essas 5 pessoas eram 5 papéis de liderança. Embora que numa igreja ou outra tivesse o anjo da igreja, como você falou, os 5 ministérios, né, eles exerciam papel de liderança. Não, então, uma igreja sem líder é uma igreja sem ministério. Uma igreja... Em todos aqui a gente citou nomes, né? O evangelista Filipe, o profeta Ágabo, as filhas dele também profetizavam, os apóstolos, Barnabé. Todos aqui têm exemplos bíblicos que existiam na igreja. Era uma igreja bem constituída, com governo. Aí as pessoas vêm e falam, não, isso não existe. Não, então você está indo contra o texto bíblico, né? É interessante porque Jesus Cristo, ele diz que ele é o nosso bom pastor. E ele é prometido durante todo o tempo, e aí eu queria dizer que o ministério pastoral, assim como todos os outros ministérios, nós fazemos parceria com ele. Então, em Hebreus vai dizer que ele é o nosso sumo pastor, certo? Nosso supremo pastor.
Nós vamos ter em João capítulo 10 quase um capítulo inteiro falando sobre o bom pastor, sobre como ele é o pastor das suas ovelhas, que as suas ovelhas escutam a sua voz, que eu sou o bom pastor e o bom pastor é aquele que dá a vida por elas. Nós temos alguém hoje que é o responsável por representar a Deus também nesse meio. Óbvio que hoje todo mundo tem acesso ao Senhor, então o pastor ele acaba fazendo esse papel de incentivo, de direcionamento, de guiar. A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar, olha, respeitem aqueles que estão dirigindo vocês, que estão guiando vocês, façam eles participantes de tudo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles são dignos de dobrados honorários, aqueles que ensinam corretamente a sua palavra. Então, o pastor ele tem essa responsabilidade de guiar, assim como no Salmo 23, ele pegava todos os dias, e até hoje é assim, ele sai do aprisco logo cedo, conduz até os pastos, conduz até as águas, e depois ele tem que voltar, mesmo que passe por vales, ele se expõe a perigos, ele acompanha, talvez é um ministério que vai acompanhar a vida da pessoa durante toda a sua existência. Então é aquele cara que apresenta como bebê, é o cara que vai nas festas de aniversário, é o cara que faz o casamento e é o cara que faz o enterro. Então, assim, nós estamos literalmente participando de toda a etapa da vida do homem. Eu acredito que o pastoreio, ele é sim uma parceria com Cristo e é necessário que a gente compreenda isso. É necessário que o bom pastor tome essa responsabilidade de se parecer com Jesus. Que significa o quê? Que é não fazer por si mesmo. Não é ter segundas intenções, não é usar da sua posição para manipular, porque é realmente uma posição de influência. Sim. Mas, assim como apóstolo, assim como profecia, se a gente for pegar até assim, mestre, na tipologia dos nomes, é pastor e ovelha. Quando a gente vai pensar em ovelha, é o que? Um animal ingênuo, é um animal indefeso, puro, um animal indefeso. Ou seja, e que o pastor ele tem total ali governo sobre as ovelhas, ele tem total influência sobre as ovelhas. Então é uma responsabilidade gigantesca, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma ovelha, uma pessoa que acabou de por exemplo, aceitar Jesus, acabou de nascer na fé, é uma pessoa totalmente pura. E a gente tá ali, como pastor, a gente tá ali, caramba, protegendo o direcionamento dela. E uma coisa que eu falar, ou que um pastor falar, que pode ser errado, até errado teologicamente falando, pode arruinar o futuro, espiritualmente falando daquela ovelha. O que eu acho lindo é que o inverso também... Só para me concluir, vou deixar você matar essa bola. É interessante porque quando nós temos essa convicção de que nós somos parceiros de Cristo nessa tarefa, que a igreja, a noiva é dele e as ovelhas são dele, não são nossas, nós entendemos também que o nosso fator como pastor físico, como pastor que exerce a função, é de conduzir a Jesus, que é o pastor das nossas almas, é o bispo e pastor das nossas almas, como está escrito em 1 Pedro. E aí tem duas coisas. Eu vou pegar isso que você falou e pegar o que ele falou também. A primeira é que o inverso também é muito bom e é tão valioso quando você encontra um homem de Deus para te pastorear, para te direcionar, porque isso te potencializa a sua vida cristã de uma maneira tão incrível. Sim. Porque muitas vezes quando a gente se autoconduz, normalmente temos a tendência de ser condescendentes com nós mesmos. E aí a gente abre mão, a gente não vê os nossos erros, a gente não vê as nossas falhas, a gente não vê as nossas dificuldades, a gente não nos desafia. Não, esse caminho aí é o caminho da desgraça. Então quando você tem um pastor, quando você tem alguém para te ajudar, para te orientar, para te confrontar, para te discipular, para te ensinar, e aí a gente pode entrar o seu crescimento é absurdo. Outro debate, né? Porque fora as igrejas sem liderança, o que a gente vê hoje, que é muito crescente, os desigrejados, as pessoas que não precisam, que falam que não precisam congregar. Como vai ter esse confronto? Ou você vai estar entregue aos seus próprios conselhos. A Bíblia vai dizer que isso é juízo. Você vai estar responsável. Lá em Romanos 1 é o juízo de Deus mesmo. A pessoa entregue às suas próprias vontades. Então, assim, aquele que vai se isolar, a Bíblia diz, ele não está buscando a sabedoria. Não. O rebelde, ele busca isso. Então eu quero que nós hoje possamos concluir e deixar bem sedimentado aqui que os 5 ministérios são extremamente importantes, são para edificar o corpo. Válido nos dias atuais. Válido, operante, funcional. É necessário que você identifique. É necessário que você
atribua a si mesmo a responsabilidade de buscar diligentemente entender qual é o seu chamado, São qual é o complementares ministério. entre si. Não tem hierarquia. Importantíssimo entre verdade. a igreja ter isso bem sedimentado, esses 5 papéis na igreja. Sim, não tem hierarquia, o apóstolo não manda no pastor, o pastor não vai ter essa fundamentação, apesar de que a Bíblia vai dizer que o evangelho é construído sobre a base dos apóstolos e profetas, mas eu acredito que ali é realmente, especificamente, a palavra. Então você vai pegar ali a função de crescimento, a função de correção, de exortação e de conhecimento sendo estabelecida. Então eu acredito que ficou excelente. Espero que você que está nos ouvindo, assistindo, apreendido bastante. possa aprender e possa colocar em prática. Mais importante, né? Coloque em prática essa realidade. É importante falar dessa questão da hierarquia que a gente fala biblicamente. Talvez tem igrejas que, na sua eclesiologia, na sua organização, criaram um certo tipo de hierarquia, né? E a gente não está criticando isso, obviamente. Eu não estou falando para você chegar na sua igreja onde tem uma hierarquia e falar que tá tudo errado. Não, assistir não é o ABC teológico e vocês me ensinaram hoje. Não é isso que a gente está falando. Biblicamente, é lógico, vai ter em igrejas pessoas que lideram, que praticam o governo da igreja, que podem ser apóstolos, que podem ser pastores, que podem ser mestres, que podem ser evangelistas e estão naquele ponto. Então, por favor, entenda o que a gente está falando e não crie confusão. A gente está passando aqui uma visão bíblica da distribuição dos 5 ministérios, né? Porque realmente eu já vi várias denominações que antes do cara se tornar pastor, ele é evangelista. Ele é evangelista, sim. Então é a primeira etapa. Ele tem que ser diácono, diácono, presbítero, evangelista. evangelista e depois... Mas assim, ele está passando a visão bíblica, a gente não está tratando de hierarquias de igreja, né? E essa realmente é a visão bíblica da distribuição dos 5 ministérios. E o que é interessante, que você, com base nesses 3 episódios que a gente gravou, pare para orar e meditar sobre qual é o seu chamado. Isso. Sabe, você tem tendência a qual desses 5 ministérios? Sim. Você descobriu a veia? Corre atrás disso. Meu. Seu coração tá queimando, Tá queimando? Corre atrás disso, busca crescer, busca desenvolver, investe mesmo, leia bons livros, busque na palavra, se dedique, sabe, vai exaurindo isso daí. E uma coisa... Pode também. Porque é muito mais importante aquilo que nós fazemos para Deus do que o que nós exercemos nessa terra. Exatamente. E uma coisa assim, só para complementar o que o pastor Rashid estava falando, nessa busca, né, que eu acho que você tem que buscar mesmo incessantemente, saber qual que é o seu chamado, é importante você, quando Deus te falar o que você quando Deus trouxer essa E pode ser que revelação, você, durante a sua vida, experimente. Sim, né? Mas o que eu quero falar aqui é mais importante você ser do que ter um título, do que esperar um isso título. aí. Então, cara, se Deus te chamou pastor, uma pessoa que apacenta, discipula, cuida, comece a pastorear, comece a cuidar das pessoas que estão perto de você. Se Deus, cara, meu ministério é evangelista, não fique esperando alguém chegar numa igreja e te dar um título de evangelista. Não, vai lá, vai na rua, vai na escola, na faculdade, o que for, e pregue E tem uma coisa evangelho. que eu aprendi com o nosso pastor aqui, presidente da nossa igreja, pastor Keyson, foi exatamente isso. O título é a última coisa que vai vir. Primeiro vai vir o ardente. A confirmação o título é a ratificação. da função. Né? Você vê Davi. Primeiro você vai ter o ardor no coração, aí você vai começar a se dedicar àquilo. Depois você vai começar a exercer. Depois a comunidade vai te final vem a reconhecer. chancela. No Exatamente. final vem a chancela. Você vê, Davi Então- foi ungido rei quando menino, quando criança, e teve que esperar todo, né? Todo Ou seja, um processo. Mas ele já tinha o que Já ele tinha um óleo precisava ali. e já tinha o coração, né, de uma pessoa que seria um rei. Então, pra mim, isso diz muito, né? Se você realmente, cara, recebeu uma palavra, eu quero chegar lá onde Deus falou que tem pra mim, então comece a ser agora, comece Sim. a fazer o necessário verdade. pra ser isso. Reninho, pra encerrar, Amém. últimas suas palavras. Olha, eu gostei muito dessa série, que acho que podemos fazer até mais nesse estilo. Acho que elas ficaram muito didáticas. Sim, Assista elas todas em sequência. em Rapidinho. sequência, que você vai aprender bastante. É isso mesmo. Gente, nós estamos muito felizes de você ter ficado até o final conosco e pedimos a você que está aqui que aproveite para deixar sua curtida. Se você já não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu quero pedir para você também poder compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque isso aqui vai agregar demais à Igreja do Senhor, à sua família, aos seus amigos, e eu tenho certeza que Deus também conta com você. Amém. Link da Amazon.
Link da Amazon. Link da Black Amazon. Friday. A gente Black falou, Friday a chegando. gente falou Vamos sobre você reativar isso comprar aí, né? bons livros, sobre você Vamos reativar estudar. isso aí, né? Compre pelo nosso link da Amazon, tá lá na nossa A bio do gente está Instagram. sonhando com o microfone, gente. É. Por favor, Um nos churizinho ajude. bonitinho e tal. Vai melhorar o que você vai escutar. Você vai escutar aquela voz exatamente. bonita, aquela voz veludada. veludada. Vai até me deixar assim com a voz melhor. Então, Que é assim, algo- você que vai fazer sua compra na Amazon, não vai te custar nada e nos ajuda muito. Bastante. Então, assim, só entrar aqui, vai ter o nosso linkzinho aqui embaixo, vai lá, faz suas compras, manda pra sua família, vai comprar na Amazon. Compra aqui com o nosso Compra link. aqui. Tá lá na Porque nossa bio do realmente- Instagram também, se você quiser. E se você Nos quiser ajuda ofertar muito. os chures, por favor, Também. entre lá no... Imagina, comprar o Chures no link da Amazon. Eita! E ainda Ai, ofertar. E A gente ofertar ganhava- o... Ganhava o microfone, ganhava o Coloca aí, cashback, ganhava tudo. Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga, lá no DF. Você vai ver o nosso CEP, nosso endereço. Pode Pronto. mandar que a gente recebe. Pro ABC. É isso mesmo. Ou então mandou uma mensagem que a gente mandou uma conta, você manda o Pix e tem a gente problema. compra. Não tem É. problema. Gente, muito obrigado, que Deus te abençoe e Valeu. até o nosso próximo episódio.